O programa de hoje vai falar sobre a volta às aulas na Unisul. Eu vou conversar com o reitor da universidade, Mauri Hertz. O Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia em mais um programa Cidadania. Hoje está aqui comigo o professor Mauri Luiz Hertz, reitor da Universidade da Unisul, falando sobre o início das aulas na universidade, o ano letivo aí com novidades. Professor, muito obrigado pela participação aqui no programa Cidadania, para falar sobre esse início de ano da Unisul, 2019. A expectativa de muitas mudanças, de muitas situações novas. Estamos em 2020 com volta às aulas. Professor, como é que iniciou essas aulas na universidade? Olá, Madeira, é muito bom retornar aqui ao seu programa, um programa com tanta audiência e com tanta importância para a própria missão da universidade, cidadania, Nós podemos sintetizar isso como sendo a missão da universidade, proporcionar cidadania às pessoas. E sobre as voltas às aulas, acho que tem algumas questões muito importantes, Madeira, que é importante a gente conversar. Primeiro, as pessoas estão percebendo uma reconstituição material, física da própria universidade, Reformas, obras, recuperação de coisas que estavam deterioradas já de algum tempo e que era necessário nós fazermos a manutenção e a recuperação disso. Então essa é uma das dimensões da recuperação da Unisul. Agora existe uma outra dimensão que é mais importante do que essa, que é todo investimento nosso em relação àquilo que é importante para o processo de aprendizagem dos nossos estudantes. E aí nós temos investimentos em tecnologias. Daqui a algumas semanas nós vamos ter uma rede de Wi-Fi muito melhor do que nós temos hoje e que é tão importante para o processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Mas eu diria que o mais importante ainda é uma terceira dimensão desse retorno, desse novo ciclo da Unisul, que é exatamente esse ciclo em que as pessoas estão sentindo a Unisul ressuscitar literalmente. Estamos vendo as pessoas motivadas, as pessoas felizes, as pessoas com confiança, as pessoas com segurança. Haja visto que nos últimos anos nós passamos por períodos de dificuldades muito grandes e muitas vezes os alunos tinham dúvida sobre o seu diploma, sobre uma série de questões. Então essa segurança em relação a essa nova fase da Unisul, acredito que seja o aspecto mais importante disso tudo que nós poderíamos caracterizar como volta às aulas. Reitor Mauri, 2019 foi um ano de muita discussão, de muitas análises, Sim. Foi fundamental para tudo isso que você falou agora, em 2020. É preciso, então, uma mudança de conduta, seja de quem está dentro da universidade, como da própria universidade em relação à sociedade? Porque a sociedade, ela vê a universidade como uma instituição importante até para toda a região, professor? Com certeza, Eu sempre digo que não existe nenhuma pessoa da nossa região que não é afetada pela Unisul. E aí eu não estou falando somente de estudantes, somente de funcionários, de professores. Eu estou falando de todas as famílias. Porque muitas famílias, muitos integrantes de famílias não estudaram na Unisul, mas trabalham numa empresa que foi fundada por um aluno da Unisul, por um egresso da Unisul. Nós temos muitos gestores públicos que são egressos da nossa Unisul. Basta ver nosso município de Tubarão, basta ver nosso estado, o próprio governador é egresso da Unisul. Portanto, não existe nenhuma pessoa que não é afetada pela ação da Unisul, sob diversos pontos de vista. Então, a Unisul estar revigorada, a Unisul estar com saúde, é importante para toda a nossa região. O ano passado, Madeira, um empresário perguntava assim para mim, professor Mauri, eu posso
investir num prédio ali perto da Unisul, a Unisul vai se recuperar, e eu dizer a ele, pode investir. Então, a ação da Unisul vai muito além da ação educativa. É toda uma cadeia, todo um relacionamento envolvido e que tem o seu vértice principal a vida da universidade. A gente observa muito isso, né, professor? Principalmente quando a universidade entra em férias, né? A gente que fica em Tubarão trabalhando durante o período de recesso da Unisul, a gente observa que a cidade, ela para por toda essa questão, esse giro, né, de estudantes de outras regiões do estado e até do país, de trabalhadores da Unisul, que estão 24 horas, vamos dizer assim, de 24 horas dentro da universidade, né? Isso é muito visível. No final de semana eu ainda fazia uma formatura, basta ver de onde as pessoas vêm, né? Então tem gente de São Paulo, de Florianópolis, de Criciúma, de Braço Norte, de Armazém, São Martinho, mas especialmente da nossa cidade de Tubarão. Mas são essas cidades todas, essas vidas todas, elas se encontram aqui na nossa Unisul e no período de férias, de fato, acontece isso, né? Nos finais de semana, Tubarão já de certa forma fica um pouco vazia, né? Mas sem as aulas da Unisul, ela fica muito mais vazia ainda. E aí isso demonstra, né, esse vigor, essa importância da Unisul para a nossa cidade. Professor Mauri, quantos alunos, né, entre veteranos e calouros, voltaram para a Unisul agora em 2020? Essa é uma pergunta muito interessante, Madeira. Veja que no ano passado, nesse mesmo período, nessa mesma data de hoje, nós tínhamos captado 2.800 novos alunos. Uhum. Esse ano, né, 2020, nós já estamos quase com 4.000 novos alunos captados. Quase que dobrou. Exatamente. Essa é uma das dimensões desse novo vigor da Unisul. Eu tenho dito que nos últimos anos a gente viveu na defesa, né? Uhum. Fazendo com que a Unisul ela sobrevivesse. Agora não, agora nós temos uma outra estratégia de ampliação, de crescimento, e esses novos estudantes da Unisul são um exemplo dessa nova fase da Unisul. Ok, professor Mauri, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Eu estou conversando com o reitor da Universidade da Unisul, professor Mauri Luiz Hertz, falando sobre a volta às aulas e as mudanças, né, que aconteceram e que acontecem na universidade nesse ano de 2020. Cidadania já volta. Estamos de volta com o programa Cidadania. Converso nesta edição com o professor e reitor da Unisul, professor Mauri Luiz Hertz. Professor, nós no bloco anterior estávamos falando sobre essa questão da volta aí das aulas, um incremento de mais alunos relacionado a 2019. Sobre as mudanças, professor, o que mais impactou, né, a universidade quando se teve que tomar as decisões para que se pudesse dar um rumo diferente para a Unisul? Acho que a Unisul, ela, diante dessa dificuldade toda que ela passou nos últimos anos, ela tem que fazer também uma autorreflexão sobre os erros e acertos dessa história de 55 anos. Uhum. E nós chegamos num momento do ano de 2019 em que a gente necessariamente, eu diria obrigatoriamente, nós precisaríamos dar um novo rumo à universidade, porque naquele modelo em que nós estávamos funcionando, nós efetivamente não teríamos mais futuro. Por isso, durante os últimos tempos, se usou muito a palavra parceria, né? No sentido bem abrangente e muito genérico. Porque essa é hoje uma das dimensões do próprio modo como o mercado atua. Correto. Como o próprio modo como as instituições de ensino atuam. Uhum. Se nós formos verificar no Brasil, quais as instituições de ensino que têm maior perspectiva de sustentabilidade futura? São exatamente aquelas que se organizam em rede. Então, a partir dessa visão de futuro,
mas já olhando uma prática que estava correndo no Brasil, a Unisul também teve essa capacidade de enxergar esta como a solução para a sua própria vida. E por esta razão, nós empreendemos muitas conversas, muitas reuniões, para que chegássemos no dia 13 de novembro de 2019, ao dia da assinatura do contrato de parceria com a Ânima Educação. E é esse contrato, essa nova forma de nós nos posicionarmos, essa nova forma de nós nos movermos dentro do mercado educacional, que nos permitiu estar aqui nesse momento, dando essa entrevista de forma muito positiva, dizendo e afirmando com convicção que a Unisul tem futuro e que ela vai continuar transformando a vida das pessoas e a vida da nossa região. Professor Mauri, você falou no primeiro bloco das mudanças estruturais e a gente percebe realmente, né, que existe uma mudança de fato quando a gente entra nos corredores da universidade, quando a gente vai nas salas de aula. A universidade sempre teve uma aproximação muito grande com a comunidade, né? Trabalhos comunitários e uma prestação de serviço muito interessante, que é uma característica da universidade que sempre foi pregada pelos gestores. Com toda essa mudança, né? Essa característica, essa missão de estar junto com a comunidade, discutindo situações importantes para o desenvolvimento da nossa região, vão continuar? É muito importante essa sua pergunta, Madeira, e diversas pessoas nos questionam sobre isso. Em primeiro lugar, é necessário dar um contorno aos serviços que a Unisul presta, né? Grande parte desses trabalhos comunitários que a Unisul presta, eles são chamados trabalhos curriculares. Eu dou um exemplo, o nosso núcleo de prática jurídica, né, do nosso curso de Direito, que atende pessoas carentes nas suas mais diversas dimensões e áreas do direito. Ou seja, aquilo não é um serviço à parte do curso de Direito. Se um dia a Unisul tivesse que fechar esse serviço, nós teríamos que fechar o curso de Direito. Porque o serviço é inerente ao currículo do curso de Direito. A manutenção do curso. A manutenção do curso de Direito. E assim nós poderíamos citar vários outros exemplos do curso de Psicologia, do curso de Enfermagem, do curso de Medicina, do curso de Arquitetura, das Engenharias, enfim, correto, de todos os nossos cursos. Então nós temos atividades que são atividades curriculares. Então esses serviços todos eles continuarão. Agora existe uma outra dimensão que vai ser ainda mais forte. Por exemplo, após agora a aprovação do CAD, da operação da Unisul com a Ânima, que deve ocorrer definitivamente essa semana, ela já está aprovada sem restrições, mas há 15 dias para que as pessoas possam olhar com mais atenção se não há nenhuma coisa de errada com isso. Então essa semana isso deverá se consolidar. A Unisul vai assumir alguns compromissos muito concretos em relação à vida da cidade. Por exemplo, estamos já planejando, a Unisul está planejando uma inserção na formação dos professores do município de Tubarão. Okay. Dos professores da rede pública municipal de Tubarão. Nós temos excelentes professores, nós temos excelentes práticas, excelentes escolas, gestões, mas nós achamos que a Unisul ela pode dar uma contribuição mais efetiva com a formação docente dos professores do município. Okay. Então vejo que na visão social, comunitária, nós temos a perspectiva da continuidade desse processo de inserção da Unisul com a sociedade. E para que isso fique mais claro ainda, nós definimos a nossa nova missão na Unisul, no final do ano passado, que é desenvolver conhecimentos, competências e soluções para e com a sociedade. Porque era muito comum a qualquer universidade ela subir num pedestal, num púlpito e falar para a sociedade. Hoje não.
Hoje a universidade tem que assumir uma atitude de humildade e achar as melhores soluções com a sociedade. Ser agente da própria história. Ser agente da própria história e conversar com as pessoas, com as entidades, para juntos nós definirmos as melhores soluções para as questões sociais. Ok, professor, vamos fazer mais um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com mais um bloco do programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje eu recebo aqui o reitor da Unisul, professor Mauri Luiz Hertz, falando sobre o começo do ano letivo na universidade. Professor, muitas mudanças, né, foram realizadas durante todo esse processo em que a universidade passou. Muita gente pergunta, professor, e daí, como a gente está aqui na Unisul TV, a gente não teria suporte para responder, é o seguinte... Fundação e universidade, né? Mas o que acontece? Fundação, mas a fundação da Unisul e a universidade, como é que é isso? Como é que ficou, professor, essa questão, né, relacionado à fundação e à própria universidade, para que o telespectador entenda também esses dois setores que não podem viver separados, né, mas têm ações distintas? Exatamente. Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, uma fundação, juridicamente, quando é criada, ela é criada para um determinado fim, para uma finalidade. E, no caso, a Fundação Unisul, ela foi criada para desenvolver uma série de finalidades. A principal delas, desenvolver educação no município de Tubarão. E agora, a Fundação Unisul, digamos, ela tem 3 mantidas, né? Ela tem a universidade como sua principal mantida, ela tem a própria Unisul TV como sua mantida e ela tem o Colégio Deon como a outra mantida. Então, o CNPJ é da fundação. Ela que é a empresa jurídica formalmente composta, que é a mantenedora dessas 3 outras organizações. Então, a partir do ano que vem, quando uma das mantidas, que é a Unisul, quando ela passar para a Ânima Educação, ou seja, ela vai passar para outra mantenedora, a Fundação Unisul, ela continua com 2 outras mantidas, que é a Unisul TV e o Colégio Deon. Portanto, ela vai continuar desenvolvendo a sua finalidade educativa através do Colégio Deon e da Unisul TV. Já os funcionários da Unisul, Universidade, eles vão, digamos, passar para outro CNPJ, né? Vão ter outro patrão, né? Uma linguagem muito popular, a partir dessa transferência de mantência para a Ânima Educação. Dessa forma, continua a Fundação Unisul, né? E continua a universidade, contudo com mantenedoras distintas. A Fundação Unisul continua mantendo o Colégio de Unisul TV e a Unisul ela passa digamos, a ser mantida pela Ânima Educação. Ok, professor. E do ponto de vista acadêmico, pedagógico, como é que fica isso, então, nessa nova estruturação? A Unisul, né, a partir da transferência de mantência para a Ânima Educação, ela passa a integrar uma grande rede nacional, né? Eu diria até uma grande rede internacional, porque a Ânima Educação ela tem vários parceiros internacionais, né? E aí, especificamente sobre a Unisul, nós passaremos durante o ano de 2020 por um processo de reestruturação dos nossos projetos pedagógicos e da incorporação de práticas exitosas do próprio sistema Ânima de aprendizagem. Por exemplo, laboratórios de planejamento de vida dos estudantes, novos processos formativos para os nossos professores, novos sistemas e aplicativos que vão colaborar para o desenvolvimento de atividades inovadoras e empreendedoras por parte dos nossos estudantes.
Na área da gestão, nós passaremos a ter acesso a todo o material da HSM Educação, que é uma empresa do Grupo Ânima. Na área do direito, toda a expertise da Escola Brasileira de Direito. E assim teremos várias outras integrações e inovações dentro do nosso processo educativo. E isso tudo vai estar ocorrendo durante esse ano de 2020. Passo a passo. Passo a passo. Professor Mauri, o que os estudantes, né, que estão voltando, foi quinta-feira, mas praticamente acredita-se que a partir de hoje é que, né, a grande maioria volta à universidade. O que os estudantes podem esperar desse novo momento da Unisul em 2020? Sintetizando, Madeira, os alunos podem ter a segurança de que aqui, nessa nossa universidade, eles vão desenvolver o seu projeto de vida. Essa é a nossa missão principal. E para que esse projeto de vida seja desenvolvido da forma mais qualificada possível, nós vamos trabalhar muito e vamos contar muito com o próprio protagonismo dos estudantes para que isso seja efetuado da melhor forma possível, porque isso está no nosso DNA, a qualidade da nossa educação. Professor, a universidade, né, oferece também algumas questões relacionadas a bolsas, né, bolsa de pesquisa, enfim, isso também para deixar o estudante tranquilo, principalmente aquele que procura essa alternativa, também ainda existe e com um pouquinho mais de incentivo, né? Nós temos algumas bolsas que continuam a partir de editais do ano passado, né, que estão em desenvolvimento. Teremos outros editais durante esse ano de 2020, além de bolsas de pesquisa, né, bolsa de extensão, monitorias e outras formas qualificadas em que o estudante pode desenvolver o seu protagonismo, que é uma das principais características para desenvolver uma boa educação, ou seja, a própria participação dos estudantes. Ok, professor Mauri, muito obrigado pela participação aqui no programa Cidadania. Tomara que realmente seja um ano aí promissor, né, para toda a universidade e que essa volta seja com muita força e com uma palavra que o senhor utilizou no início do programa, uma visão inovadora que dá esperança para todos que estão aqui. Muito obrigado pela participação. Deixa as palavras finais para o senhor agora na Cidadania. Obrigado, Madeira. Estou sempre à disposição para a gente conversar sobre essas questões tão importantes da nossa vida, da nossa Unisul. E de fato, o ano passado, quando nós assinamos a parceria com a Ânima Educação, eu dizia que é um momento da gente resgatar a nossa própria dignidade como pessoas, como funcionários dessa instituição. E isso todos vocês podem ter a convicção de que nós faremos uma Unisul ainda maior do que ela é, mas acima de tudo, ainda melhor do que ela já é. Então, muito obrigado por esse espaço e convido a todos para continuarmos a fazer juntos essa nossa Unisul. Obrigado, professor, pela participação aqui no programa. Obrigado. E assim nós encerramos mais um programa Cidadania. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima oportunidade.